Ciro Gomes, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer muito grande para mim. O prazer é todo nosso. Eu já vou resumir aqui. Ciro é paulista, né? Eu não sabia disso, eu achei que o senhor fosse cearense. Eu sou cearense, na verdade. É de coração, né? Não, eu fui criado lá. Então, eu nasci em Pindamonhangaba, porque minha mãe é paulista, morreu. E com 4 anos eu fui para o Ceará, fui criado em Sobral. E aí, então eu me sinto absolutamente cearense. Cearense, né? Formado em Direito, fiquei sabendo, professor de Direito Constitucional, nunca se discutiu Direito Constitucional como está se discutindo agora, né? Também atua na área tributária, enfim, gosta da área de economia, professor universitário, escritor e político brasileiro. Esqueci alguma coisa? Não, tá mais do que justo. Então tá bom. Tem um histórico muito grande ligado à política, olha só, já foi ministro da Fazenda, um dos principais momentos do Brasil, que foi a implantação do Plano Real, né? Já foi candidato à presidência da República, já foi governador do Ceará, e já foi deputado federal, já foi ministro da Integração Nacional e agora está caminhando pelo Brasil. Hoje não está ocupando nenhum cargo público. Não, estou trabalhando na CSN. E como é que está essa caminhada? O que leva o senhor a fazer essa caminhada por todo o Brasil? Começou no início do ano. Rick, mais uma vez eu te agradeço o privilégio, eu sei quão importante é falar consigo, eu sei que eu estou falando para milhares de pessoas aqui nesse pedaço importante do Brasil, que é Minas Gerais e o Triângulo Mineiro. Sei que vocês chegam a entrar, inclusive, em áreas outras do estado de São Paulo. Sim. E eu estou numa militância porque a última vez que eu fui candidato foi 10 anos atrás. Fui o deputado federal mais votado do Brasil, mas comecei a me aborrecer muito com as contradições da minha turma no governo. A minha turma é uma turma mais do lado esquerdo, do mais progressista e tal. E essas alianças do PT com o PMDB, não o PMDB, mas o lado quadrilha do PMDB, eu fui me aborrecendo e me afastei. Agora, vendo o golpe de Estado que está em marcha no Brasil e compreendendo com a minha experiência quais são os gravíssimos interesses que estão por detrás disso e quais são as ameaças terríveis que pesam sobre a sorte do povo brasileiro, eu me sentiria um covarde, né, um traidor do Brasil, se eu não viesse à rua, qualquer que seja o preço, qualquer que seja a ameaça, qualquer que seja o risco, para ajudar a tentar salvar a nossa já tão precária democracia. E é isso que me faz andar pelo país. O meu patrão compreende, embora eu já tenha até pedido demissão do trabalho, mas o golpe de Estado no Brasil vem para atender 3 grupos de interesse. Os 3 são absolutamente criminosos. O primeiro, o Sindicato dos Políticos, quer pôr um fim na Lava Jato. É a primeira vez na história moderna brasileira que a sociedade tem uma esperança de que cadeia no Brasil pare de ser só para ladrão de galinha e possa alcançar finalmente os importantes, os plutocratas, os barões dessa sociedade sangrada pela corrupção como é a nossa. Então eles se juntaram de A a Z para colocar um fim na Lava Jato. O segundo movimento é para controlar o orçamento público e gerar excedentes sobre as costas do povo, sobre os aposentados, sobre os usuários da saúde, sobre os usuários da educação pública, sobre aqueles que têm ainda demandas não atendidas de investimentos tão gravemente omitidos, né? Quem conhece Minas como eu, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, a pobreza que há ainda, as precariedades de infraestrutura. Aqui em Uberlândia, acabei de ouvir falar que fecharam o Hospital das Clínicas da universidade, que é por onde uma fração da demanda era atendida, mas fundamentalmente por onde se treina o profissional de saúde, numa hora que a gente precisa expandir, fechando. Então o interesse agora é raspar o fundo do tacho e produzir uma montanha de bilhões de reais para jogar no poço sem fundo da especulação financeira e da agiotagem oficial. E o terceiro e mais grave de tudo, porque lesa o futuro das nossas crianças, é o alinhamento internacional do Brasil. Querem tirar o Brasil do alinhamento com os nossos irmãos do Mercosul, com os nossos irmãos da Unasul, com essa potencialíssima oportunidade que nós estamos construindo de um regime de preferências naquilo que se chama BRICS, que é uma reunião do Brasil com a Rússia, com a antiga União Soviética, com a África do Sul e com a China, enfim, que nos permite não só preferências comerciais, mas transferências tecnológicas absolutamente sensíveis, mas mais do que tudo, nós estamos criando um banco que pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial é um banco para financiar um experimentalismo institucional fora das instituições de Banco Mundial, FMI, que impõem um receituário intragável para uma sociedade como a nossa. Bom, tem sido uma conversa fácil porque tem críticos de todos os lados. Do mesmo jeito que o senhor é um crítico contundente ao modelo que está, também tem pessoas que são críticas ao que o senhor defende.
Como é que o senhor tem lidado com isso? Bom, eu estou convidando as pessoas para um debate. Eu não tenho nenhuma pretensão a essa altura da minha vida. Eu aprendi muito, se eu aprendi alguma coisa, é a ser humilde, a saber que ninguém é dono da verdade. E eu estou convidando as pessoas para debater. Se eu dou números, as pessoas devem dizer que eu estou percebendo de forma equivocada. E, lamentavelmente, não está aparecendo. Estou vindo, passei na sexta-feira passada, passei na Universidade Federal de Uberlândia, anteontem, quer dizer, na quinta-feira, tive na Unicamp, em São Paulo, tive na PUC do Rio, tive na Fundação Getúlio Vargas, porque estou preferindo conversar, porque o grande problema sobre tudo isso é a confusão. Sim. Então, não quero que ninguém aceite o meu diagnóstico. Agora, concretamente, nós fizemos uma lei de partilha que reserva para a Petrobras e, portanto, para o capital nacional público brasileiro, um terço do pré-sal. Eles já revogaram no Senado e, sem o povo saber, estão querendo revogar e internacionalizar o pré-sal, que é uma chance, talvez a última que o Brasil tem, de um volume monstruoso de dinheiro para resolver, para dizer de onde vem o dinheiro para resolver nossas expectativas. Ali na lei nós colocamos que o esforço de fazer a perfuração e o refino, etc., tem que privilegiar o conteúdo nacional. O que é que nós estamos querendo? Com um dinheiro monstruoso, induzir o Brasil a ter independência tecnológica, porque hoje nós temos mais de 10 bilhões de dólares de pagar a inteligência dos outros, porque não tem uma política de ciência e tecnologia no Brasil. Então, se isso é verdade, dê a mãozinha para bater. Se é mentira, me desminta. Não você, que eu sei que é um jornalista brilhante, que está aqui só para servir a opinião pública, independentemente de qualquer interesse. Uma espécie de provocador. Mas, enfim, chama o Meirelles para debater comigo aqui. O senhor falou sobre... Chama o Serra para debater comigo aqui, que eu tiro a máscara dele na frente do povo. Nós vamos chegar a essa oportunidade já já. O senhor falou sobre tecnologia, me chamou a atenção para a exploração do pré-sal. A Universidade Federal de Uberlândia aqui pesquisa e desenvolve uma tecnologia para ajudar nessa exploração. Claro, porque a compra governamental nós faremos. A Petrobras, por enquanto, pelo menos, não vão ter coragem de privatizar. Então nós estamos gastando bilhões de dólares para comprar a inteligência dos outros. E a nossa juventude desempregada, 1 de cada 4 jovens desempregados. E o Brasil pagando uma fortuna que nós não temos, de dólares, não só na parte comercial, mas pagando royalties, que é o aluguel da inteligência dos outros. Então você tem essa parte da Petrobras como concretude do segundo bloco, do terceiro bloco. O segundo é o seguinte: já apresentaram a emenda à Constituição. Atenção, gente querida, concorda ou não comigo? O Michel Temer, esse golpista, salafrário, corrupto, né? Eu sei que eu estou falando, eu conheço ele, né? Ele apresentou a emenda à Constituição que revoga a Constituição de 88. Deixa fora a mais criminosa das despesas, que é juro, 600 bilhões de reais esse ano, e tabela os gastos com saúde, com educação, com aposentadoria, de um jeito que, se for do jeito que ele propôs, vai atrasar o pagamento das universidades, vai atrasar o custeio do SUS. E isso está proposto já, portanto, eu posso não ter razão, mas a proposta está lá. Se vai ser aprovado é uma outra questão. E eu vou lutar muito, por isso que eu estou rodando o país para ver, porque estão fazendo por hora e aproveitando que o povo está zangado com o governo do PT. Como o PT, de alguma forma, o governo Dilma, de alguma forma, traiu a população, porque fez um tarifaço de energia depois da eleição, aumentou a gasolina depois da eleição, enfim, disse que ia fazer uma coisa, fez outra, nomeou, enfim. Então, eu compreendo a justa queixa do nosso povo. Porém, em cima dessa justa queixa, eles estão revogando um esforço de 30 anos de luta que nossa geração, a minha geração, com o apoio do nosso povo, conseguimos para o Brasil. Me conta uma coisa, o que o senhor avalia de diferente que Michel Temer supostamente esteja fazendo agora, que seja diferente daquilo que vinha sendo feito pelo governo passado? Já que o senhor citou aí algumas questões, como deixar essa grande parte de recurso fora, né, da questão o grande problema é que são iguais. O grande problema é que são iguais. Mudou o que, então? Não, algumas diferenças eu quero destacar. A macroconcepção, lamentavelmente, acaba sendo igual, com uma diferença que não é pequena, que a Dilma foi eleita pelo povo. E ele é um golpista. Então ele está chegando ao poder por um caminho que nós brasileiros jamais deveríamos permitir que mais ninguém nunca mais chegasse, qualquer que fosse a consequência, que é a eleição do povo. O povo elege, o povo recebe de volta um bom governo. Elege mal, recebe de volta um mau governo, mas é o povo que escolhe, não uma eleição indireta entre bandidos, ladrões, corruptos e entreguistas da sorte do Brasil ao estrangeiro, reunidos em salas fechadas em Brasília, de onde vaza de vez em quando, felizmente está vazando bastante, né, as conversas porcas com que eles tratam as questões do povo brasileiro. A segunda diferença é que, apesar desta macroeconomia conservadora,
deste lado há uma preocupação com o povo mais pobre e uma preocupação com o interesse nacional. São visualizáveis em algumas coisas. Quando o Fernando Henrique entregou a presidência da República para o Lula, o salário mínimo em poder de compra equivalia a $76. Quando o Lula entregou para a Dilma, o salário mínimo brasileiro em poder de compra em dólar equivalia a $350. Com a Dilma caiu para 220, mas não chegou em 76. Então, é um avanço. Pois o crédito, especialmente o crédito disponível para a pequena classe média e para o povão, era nada no Brasil com o Fernando Henrique, nada. Era 13% do PIB só para rico. Com o Lula e a Dilma, mas mais com o Lula do que com a Dilma, Casa Popular, Minha Casa Minha Vida, construção civil, agricultura familiar, os semiduráveis, crédito consignado para os aposentados. A soma disso puxou a proporção de crédito na riqueza nacional de 13% para 50% do PIB. Com a Dilma já despencou para 20%. Daí a razão da decepção do povo. E eu sou do Nordeste, né? Quem é do Vale do Jequitinhonha e Mucuri sabe mais imediatamente, mas o povo bom de Minas sempre foi ligado nas coisas do Brasil. A pobreza passava fome de verdade, Henrique, não era conversa fiada. Eu sou do Nordeste, na minha cidade, em Sobral, chegava uma seca, 2 anos de seca, a fome era verdadeira, restava para as pessoas a humilhação de pedir esmola nas esquinas das cidades, com aquela mão calejada de trabalho, uma gente maravilhosa, isso me emociona, ou fazer saques. Nós estamos agora 3 anos de seca, não houve um saque, ninguém vê mais aquela miséria de massa nas ruas. Por quê? Porque há pelo menos as 3 refeições, também já sem atualização, está com 15% a menos do valor, mas aquilo desconjurou a fome. Estou falando 3 elementos. Mas vamos lá, ProUni, estão extinguindo. ProUni é o acesso do jovem pobre à universidade particular que ele não pode pagar. FIES, que é um crédito que estão também extinguindo. Então, eu me formei pelo FIES, eu sei então, o que é isso. Então, você tem mérito e você se perderia provavelmente no caminho, o seu mérito ficaria, como muita gente fica, dissipado pela falta... Então, você tem, eles têm essa contradição, o PT. Tem uma macroeconomia reacionária, conservadora, imitando o outro lado no que há de pior, mas tem esse lado de comprometimento com a questão nacional. Por exemplo, ontem, no sábado, me chegou a notícia que na sexta-feira, escondido de todo mundo, o Serra mais o Temer, retiraram-se de negociações com a comunidade europeia, onde o Brasil estava acertando apoiar uma cota de refugiados sírios, que é uma tradição brasileira. Esse calhorda desse Michel Temer, que eu não respeito, não acato como presidente, é um golpista, esse calhorda é filho de libanês. Os pais dele provavelmente vieram para o Brasil fugido das perseguições que hoje estão acontecendo com a Síria e ele interrompe. Esse calhorda desse Serra, que eu também não respeito, esse calhorda é filho de italiano, que provavelmente vieram para o Brasil perseguidos pelo fascismo, enfim, pelo Mussolini, pela guerra, pela violência e tal. Agora revoga sem consultar ninguém. Enfim, sem consultar ninguém. Depois revoga essas outras coisas todas. Então é um golpe. Sem que o povo saiba o que está acontecendo. São 10 providências por dia, porque eles querem fazer isso, enquanto o povo é distraído com a novelização do escândalo que não falta, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, mas eu vou deixar para perguntar no próximo bloco. Já estão me avisando aqui que esse bloco já encerrou. A gente vai fazer um intervalo, tomar um golinho de café e a gente já volta. Não saia daí. Estamos de volta com Política Cruzada. Hoje nós recebemos aqui Ciro Gomes. No primeiro bloco ele já deu um show de informação aqui. Algumas coisas que eu ainda vou botar na balança de novo, né? Vou retrucar aqui para ver o que sai mais. O senhor falava agora há pouco sobre a questão do governo, o presidente e o ministro Serra já terem revogado essa questão do Brasil receber refugiados. É uma questão séria, mas o que mais tem sido feito às escuras que o senhor destaca desse governo? A grande clandestinidade é o esforço que o povo brasileiro está conseguindo, por isso que eu acho que nós temos que lutar, me imponho assim na luta, porque está funcionando, está funcionando. Mas a grande tramóia é botar um fim na Lava Jato. Essa é a maior tramóia que está tomando conta. Mas o senhor acha que consegue? Ao que tudo indica, se nós continuarmos como estamos fazendo, se o povo brasileiro continuar indo para a rua reclamando e não sei o que e tal, não vão conseguir não. Não vão, porque o Moro não tem compromisso com essa bandalheira. O Supremo Tribunal Federal tem uma tradição lamentável, mas é uma tradição de só ir na boa. Então, se o povo parar de prestar atenção, o Supremo também recua porque... Você acredita com todos esses ministros? Eu estou lhe dizendo que eu conheço o ramo.
Conheço o ramo. Porque, repare bem, 100% dos ministros do Supremo, em quem eu acredito, em quem eu respeito, mas é a tradição deles. E nem eu gosto do negócio de judicialização de político. Eu acho que quem tem a parada somos nós, políticos mesmo e tal, para preservar o judiciário para as grandes questões estratégicas da Constituição brasileira. E agora está um mundanismo que não me agrada. Ministro dando declaração, falando pelos cotovelos, se metendo em política, dando liminar ao arrepio da coisa. Isso tudo é erro nosso da política. Mas repare bem, em 1964, o Renan Calheiros, da época, era o Auro de Moura Andrade, declarou vaga à presidência da República, dizendo que o João Goulart tinha fugido do Brasil, e o João estava no país. Então a pedalada fiscal da época foi a mentira de que o João tinha fugido, como mentira que a Dilma cometeu qualquer irregularidade, porque não cometeu. Eu sou professor de Direito e não faço isso para me gabar, estou só dizendo que eu estudei o assunto. Aliás, o Supremo devolveu a possibilidade de eu ser testemunha da Dilma, que eles me tiraram, não deixaram eu ir, porque eu vou lá mostrar com a minha experiência de ministro da Fazenda, de governador, enfim, o que está acontecendo. Em seguida, o Auro de Moura Andrade deu posse ao Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara na época, o Eduardo Cunha da época, porque a Constituição dizia que 2 anos depois, né, da eleição do Jânio Quadros e do Jango, a eleição é indireta pelo Congresso. E eles fizeram a eleição indireta pela Câmara e elegeram o Castelo Branco com o voto do Juscelino, que acreditou na palavra do Castelo, que se revelou depois uma mentira, de que haveria eleições em 65. 48 horas depois, com essa molecagem protocolar toda feita, o Supremo homologou. E hoje não resta um brasileiro, pelo menos que eu conheça, respeitável, que não sabe, inclusive lendo os arquivos do Departamento de Estado americano, eu fui para Harvard e tal, e acessei os documentos que estão liberados. Eu espero que não precise 40 anos para o brasileiro ver, porque naquela data os americanos estavam com porta-aviões estacionados na boca do Rio de Janeiro para desembarcar os marinhos aqui e mandar bala em quem resistisse pela democracia no Brasil. Isso faz parte de uma série de livros chamada A Ditadura, do Hélio Gaspari, que também conta essa história. Sim. Isso é documento, é oficial e tal. Claro. Então agora é a mesma coisa, você está tendo todo o protocolo legalista sendo feito e o Supremo cumprindo sua lamentável tradição. O senhor citou aqui com relação... o senhor vai falando numa velocidade, eu estou tentando anotar aqui para a gente... o senhor citou que vai ser testemunha da Dilma. Bom, o senhor defende com uma veemência muito grande de que ela não cometeu as crime pedaladas. De responsabilidade. Não, pedalada ela fez muitas. Que isso não a pedalada não seria o crime de responsabilidade. É crime. Deixa eu separar as duas coisas, me expressei mal. O senhor citou que o Lula cometeu, fez durante 8 anos, o FHC também pelos 8 anos. E o Tribunal de Contas nunca disse nada. Onde é que está a contradição aí, então? Por que o tribunal encontrou agora e aí tem procurador que defende que cometeu? Porque a Dilma se desconstituiu, que nem o João Goulart. Ela se desconstituiu por 3 razões. A primeira é porque mentiu para se eleger. Então, em vez de fazer política, informar para o povo o tamanho do problema brasileiro, que é real, né? Nós temos um buraco nas contas. Mas se ela fizesse isso, corria o risco dela perder a eleição. Não que eu esteja defendendo o que ela fez. Mas espera um pouquinho. Esse é um ponto, porque eu estou falando aqui pelo futuro do Brasil. Sim. Vale a pena se eleger e sair pela porta dos fundos caçado como corrupto? Alguma. Então é muito melhor correr o risco de não ser eleito. Claro, mas que o país consiga... Ciro Gomes, eu não sou um poeta, não. Fui eleito muitas vezes. E eu não sou eleito, nunca perdi uma eleição no Ceará. Desconte a generosidade do povo do Ceará, mas o Aécio perdeu em Minas. A Marina perdeu no Rio Grande, no Acre. Eu nunca perdi uma eleição no Ceará. Você pensa que é porque eu fiz algum milagre lá? Não. É porque eu não ando mentindo. Tem um jeitão assim, até meio desagradável, meio bruto, mas as pessoas se acostumaram a ver nesse meu jeito um jeito de ser sério, de ser franco. Né? Isso não quer dizer que você não vai dizer, meu irmão, tem um problema aqui. E vou dizer o problema qual é. A gente vendia 1 tonelada de minério de ferro há 2 anos e meio atrás por $190. Nós trabalhamos na CSN. A gente tirou o minério de ferro aqui em Congonhas, na nossa mina, leva para o porto, entrega na China, pagava $190 para nós. Chegaram a pagar 38. O pré-sal, quando a gente estudou, a grana toda, eu era do parlamento, ajudei a fazer a lei de partilha, o pré-sal era $110 o barril, Rick. 110. Chegamos a vender a 30 agora. Então o Brasil, que pagava suas contas da imprudência de não termos um projeto, então 120 bilhões de dólares, é a diferença entre o que o Brasil vende para o estrangeiro de produto fabricado, manufaturado, e o que nós compramos do estrangeiro. Nós não temos fábrica de celular, não temos fábrica brasileira. Ainda que seja montada aqui, é tudo estrangeiro. Tudo estrangeiro. Nosso remédio, 80% é venda história. E aí, essa é a crise que se deu. O que a Dilma tinha que fazer? Contar para o povo a história. O brasileiro tem dado muitas demonstrações de que, respeitada a sua inteligência, não é que você vai dizer, negada, trinca os dentes que a coisa vai piorar muito, não é isso. Tá certo? Mas você não pode mentir.
Porque mente é que nem cuspir para cima na política. Cuspiu para cima, cai na testa. Então é muito melhor ser franco e correr o risco de perder, e eu não acredito que ela perdesse, não acredito mesmo, do que mentir e começar a se desconstituir só por isso. Fazer um tarifaço no dia seguinte, tudo é erro. Segundo, é na economia, é onde eu me decepciono, tendo ajudado, como estou ajudando até hoje. Não quero nem saber o custo disso, nem as incompreensões, porque eu estou defendendo o Brasil, a democracia, o povo a quem eu devo a minha vida pública toda. Então, repare, nomear o Levi, porta-voz do outro lado, incompetente, esse cara quebrou o Rio de Janeiro. Sabe, não entende patavina da economia do Brasil. E como ela e os assessores, as pessoas ligadas a ela... Maluvida. Sabe o que é isso lá no Ceará? Maluvida é a pessoa que ouve num processo. Eu falei 150 mil vezes. E o terceiro problema é a novelização do escândalo, em que ela, sendo uma pessoa honrada, eu sei que a Dilma é uma pessoa honrada, é uma senhora decente, não há perigo de alguém mencionar a Dilma em qualquer falcatrua, mas o governo que ela herdou do Lula é amistiço, cheio de arrumação. Entregaram Furnas para o Eduardo Cunha, o Lula entregou, entregaram a vice-presidência da Caixa Econômica para o Eduardo Cunha, só numa picaretagem lá na Caixa Econômica, foram 52 milhões de reais, que um toco, uma propina que o Eduardo Cunha exigiu do projeto Porto Maravilha. Vocês vão ouvir falar nisso tudo. E isso eu estou sabendo desde sempre. E indo lá reclamar. Enfim, junto essas três coisas, doutor, não tinha conversa, vai cair. E perdeu o nosso lado. Esse é o problema. Agora nós temos que correr atrás do leite derramado, mostrar para o povo de que remédio para governo que a gente não gosta e tal, não é interromper a democracia. Bom, creio que o atual governo que está aí, também volto a dizer, não estou elogiando, mas eu sou provocador. Lógico. O senhor não vê nenhum benefício, nada que foi feito desde a chegada do Temer lá, que possa resultar em algo bom nos próximos meses? Porque também não dá para mudar da noite para o dia. Não há. E ele é aquilo que aconteceu no Congresso. E ele pediu um voto de aplauso. Na hora que está se chamando a sociedade para a austeridade, cortando coisas do povo, dos estudantes, dos doentes, dos aposentados, você aprovar, pedir um voto de aplauso para a criação de 14 mil cargos federais, depois de fazer a pantomima de extinguir ministérios e tal, curiosamente os ministérios que têm a ver com a sensibilidade do futuro do país, ciência e tecnologia, cultura, né, desenvolvimento e comércio exterior, entregou para um religioso. Comando da pasta do desenvolvimento e comércio exterior brasileiro. Nada contra a religião, acho que as pessoas devem professar sua adoração a Deus do jeito que quiser. Agora, o que é que isso tem a ver com comércio exterior e desenvolvimento de um país que está em plena recessão econômica? Enfim, aí faz isso e aprova o reajuste de salário para os grandes. Então, isso é ele. A outra providência que ele fez foi mandar essa legislação que preserva 600, deixa livre, sem tabelamento, 600 bilhões de reais de juros, e tabela o dinheiro dos aposentados, dos estudantes e dos usuários da saúde. Nessa manobra que o senhor acabou de citar aí, manobra assim no sentido, nessa medida que ele acabou de tomar aí... Além de nomear a quadrilha, né? E ter que demitir um por semana, porque todo mundo sabe que é ladrão, a turma que todo dia dele é ladrão. Todo mundo ladrão. A gente já chega nisso que o senhor chamou de quadrilha, só no anterior. O Nelson Barbosa chegou a dizer na sexta-feira que esse ato que ele acabou de tomar aí seria uma das provas que ele buscava para provar que a Dilma não teria crime cometido pela Dilma, porque seria... Crime não tem. Deixa eu explicar aqui. A população já sabe, mas vale a pena a gente repetir. Do que ela é acusada? Ela é acusada dessa gíria chamada pedalada fiscal. Do ponto de vista mais sério, a gente tem que sair de pedal e de bicicleta. Um artifício então, é um artifício contábil que basicamente funciona assim. No ano 2014 foi muito pior, mas não está em discussão 2014 porque era o outro mandato. Estou falando de direito. Então a discussão é 2015. No ano 2015 não teve sequer pedalada fiscal porque você apura... Então o que é a pedalada? É assim, chega a hora do crédito rural, o povo vai plantar soja, vai plantar não sei o que e tal, vai ao banco, tem que plantar, tem que dar o dinheiro naquela hora, senão passa a hora de plantar. Então o governo tem o Banco do Brasil e diz assim, Banco do Brasil, faz aí o crédito, que quando tu apurar o que emprestou, eu te pago a diferença entre o juro do mercado e o juro que eu dou de subsídio ao produtor rural brasileiro. Então não dá nem sequer para você fazer antes. Desde que você, dentro do exercício, ou seja, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, você paga a diferença, ela pagou. A segunda é a Caixa Econômica paga o Bolsa Família.
Então, Caixa Econômica, paga aí o Bolsa Família, que o dinheiro não entrou, o papel não ficou pronto, ou teve um feriado na quinta-feira, a turma imprensou a sexta e foi-se embora. Tem mil razões. Então, Caixa, paga aí, tu é um banco meu, do Estado, que eu te pago amanhã. E ela pagou. Aí o BNDES, tem negócio de financiamento de empresa, não sei o que e tal, a diferença de juro entre TJLP e o juro do mercado, o governo paga. O BNDES, empresta aí para a negada que a recessão está grande, que eu te pago a diferença. E pagou dentro de 2015. Portanto, não tem pedalada fiscal em 2015. É o mesmo artifício dos outros governos. Rigorosamente, sendo que os outros estão atravessando exercício. E ela nem sequer, já estava advertida, não atravessou o exercício. Neste caso, é nada mesmo. E aí, então... Entendeu? Aí a população precisa saber que remédio para governo ruim, então, conjunto da obra, essa Dilma é isso, essa Dilma é aquilo, pode dizer o que quiser. É um governo muito ruim. Mas no presidencialismo só pode tirar com um crime de responsabilidade cometido dolosamente, ou seja, conscientemente, pelo presidente da República. E ela não fez. Falam muito que isso também é resultado do modelo de governo que a gente tem hoje, que é o chamado governo de coalizão, em que você chama os partidos para governar com você e fica atrelado a ter que dar ministério para esse partido, porque tem uma quantidade de deputados e senadores. Dá uma quantidade para aquele, e aí tem que chamar para governar junto. Mas na hora H, ela não daria o espaço para esses partidos governarem juntos e isso teria rebelado. Pior que deu. Veja bem, isso é uma pusilânime invenção do Fernando Henrique. E essas grandes maiorias só tem duas razões. Nenhuma delas é republicana, nem pensando no povo. As razões para proclamar a necessidade de ter uma grande maioria, não sei o quê. A primeira razão é a mentira marketológica, é tempo de televisão, antes da eleição. Então, o critério de distribuição de tempo de televisão é quantos deputados tem. Então, pode acreditar, eu sou do ramo, Henrique. Os políticos querem fazer muito ajuntamento, não é porque pensando no povo, nem estabilidade, não. Querem juntar minuto de televisão e o adversário não ter, que é o desequilíbrio e tal, como a gente conseguiu que o Fernando Henrique não teve um debate em 98. A segunda razão é medo de CPI. Por quê? Porque, tradicionalmente, a corrupção está entranhada na vida brasileira, na vida do mundo, aqui com impunidade, e você, então, tem muito medo dessa novelização do escândalo pelos políticos que sabem bastante bem onde mexer. Porque Brasília vive de segredo de polichinela. A gente sabe tudinho, quem rouba, onde rouba. A gente não sabe quanto, nem detalhe, mas assim, a gente sabe de tudo. Aquele ali está roubando em Furnas, aquele ali roubando não sei aonde e tal. A gente comenta lá na Câmara. Esse negócio do Sérgio Machado... Bom, agora não tem mais... não, porque vem a história da prova. Eu, por exemplo, um dos meus grandes ônus é pagar advogado. Eu denunciei o Eduardo Cunha, ele me processou. Eu fiz uma Sabe quem ele botou como testemunha? O Michel Temer. Eu chamei de ladrão porque eu sei que ele é ladrão. Eu chamei o Michel Temer de desonesto porque eu sei que ele é desonesto. Aí agora o senhor não pode entrar com uma ação de volta, já que está sendo provado? Não, eu sou absolvido, eu nem ligo, eu não gosto de judicializar a política, mas eu vou lá e me defendo. E nenhum deles, é curioso, me processa criminalmente. Me processa por dano moral. Então, Eunício Oliveira... O Eduardo entrou com uma queixa-crime contra o senhor. Não, entrou com... não, foi. No caso dele foi queixa-crime. Não, dano moral, né? Sei lá. Eu sei que a juíza me absolveu porque eu tinha imunidade parlamentar. E eu não quero nem saber. Eu denunciei o Quest lá atrás. Chamei de ladrão porque já morreu, o Peste já foi-se embora. Denunciei o Banespa. Então, vocês dizem, por que não denuncia? Eu denuncio. E fiquei de bocudo. Sabe? Muita gente me acusa, dizendo, não, o senhor é um cara inteligente, um cara preparado, mas é bocão demais, é muito agressivo e tal. E quem fala? Quem vai falar? Quem vai falar? Mas tem que... É claro, é minha obrigação moral. Eu não tenho rabo de palha. Isso, para fiscalizar, lógico, pois eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão e o Lula deu Furnas para ele. Percebe? O senhor fala muito no Lula e eu quero... Eu falo baguado, porque eu ajudei o Lula. Em 89, ele era uma novidade, eu já era prefeito de Fortaleza. Votei no Covas no primeiro turno, votei nele no segundo turno. 98, fizemos o debate inteiro, eu candidato a presidente da República, pronto para votar nele no segundo turno. Não teve segundo turno. 2002 eu fui candidato a presidente do Brasil, votei nele no segundo turno. Não tinha nada que ser ministro do Lula. Insistiu, não sei o quê, papapá, lá fui eu ajudar. Peguei o mensalão na testa, ajudando o Lula para explicar que não tem nada disso, o Lula está fora disso. E meus amigos, sai dessa, não sei o quê e tal. Não sou rato, vou ficar aqui até o fim, vou ajudar, procurei o AES para conversar e tal, porque eles não conversam. E eu adoro a ESA. Às vezes, né? Procurei conversar porque é o país, meu irmão. Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí.
Estamos de volta com Política Cruzada. Rapidamente, vou pedir para o senhor resumir, porque eu quero abordar mais assunto do local aqui. O senhor disse que está magoado com Lula, o senhor disse que está magoado com... É paixão magoada, não tenho mágoa não. Na política eu luto por responsabilidade. A minha questão é o futuro. Se o Lula e o PT não fizerem um meia-culpa, a gente não se reconecta com o povo. Porque tudo isso está acontecendo e o nosso povo está mais ou menos quieto porque está aborrecido, porque está zangado, porque está decepcionado. E tem toda a razão. Se a gente não se reconectar com o povo, sabe, se a gente não disser, meu irmão, você tem razão, pegou mal, mas vamos por aqui, me dê outra chance, a gente tem moral. Porque nós é que fazemos. Né? E ele, Lula, deu os números aqui, você viu? Com o Lula o salário mínimo estourou, o ProUni foi criado, Minha Casa Minha Vida, não sei o quê. Enfim, agora, isto fez com que o Lula ficasse com uma popularidade tão grande que ele resolveu brincar de Deus. O senhor é sempre muito crítico e às vezes as pessoas entendem mal. Eu vou voltar num episódio aqui só para saber como era o Ciro daquela época e como é o Ciro de hoje. No governo FHC, o senhor numa entrevista disse o seguinte, naquele momento o povo pagava ágio para conseguir comprar um carro. Foi no Itamar. Isso, perdão. O FHC, porque ele antecedeu o senhor, né, no Ministério. A minha colocação foi errada aqui. É só porque eu quero guardar a minha história, eu só fui ministro do Itamar, nunca fui ministro do Fernando Henrique. Fernando Henrique, não, o senhor está correto. Não aceitei, ele botou no livro dele, até em minha homenagem, que eu dei a ele um sonoro não quando ele me convidou. Naquela época chegava a se pagar até 30% de ágio no veículo. E numa entrevista o senhor chegou a dizer, naquele momento, que o povo pagava porque era otário. O senhor mudou de lá para cá? O que moveu o senhor a dizer aquilo naquela época? Nós estávamos perdendo o real das mesmas doenças que mataram o Cruzado. Que é assim, a inflação no Brasil era uma espécie de imposto. Como você encerra o imposto abruptamente, aquilo aumenta do dia para a noite a renda do povo. E como a gente toda a vida fez isso em véspera da eleição e depois que passou a eleição perdeu-se, o povo ainda agregou a história de que é agora ou nunca. Então você tem uma explosão de consumo do dia para a noite e o investimento para produzir aquilo vai mais devagar. Então o que acontecia? Você tinha ágio, fila, reindexação, desabastecimento, fim do plano. E eu entrei, já estava começando a doença. Eu era governador do Ceará, caiu o recupero, o Itamar me chamou e eu tenho grande confiança por esse brasileiro extraordinário que foi desmoralizado por uma campanha publicitária paga pelo PSDB de São Paulo, que queria impedir a possibilidade do Itamar voltar ao poder nas eleições na sequência, e já na lógica egoísta do Fernando Henrique, ingrato e traidor, que não existia nada se não fosse o Itamar Franco, e o Fernando Henrique pagou uma campanha publicitária para desmoralizar o Itamar. Então o maior escândalo do governo Itamar foi porque uma menina subiu no palanque dele e ele não levantou a saia dela para ver se ela estava de calcinha ou não. Eu sou muito indignado com isso, né? Sou muito indignado com isso, morreu, né, sem a justiça que o Brasil deve a esse grande brasileiro que as Minas Gerais nos deu. Então eu entro e eu tenho uma chance, poucas balas. Então eu digo, eu preciso criar, de novo, a mediação popular. Eu preciso criar aqui uma coisa, e a frase é a seguinte, quem compra, não é o povo, quem compra carro com ágio é otário e quem cobra ágio é ladrão. Essa é a frase. Essa é a frase. Me pergunta hoje, naquela circunstância, o que é que eu diria? Vou repetir, quem compra carro com ágio é otário e quem vende carro com ágio é ladrão. Não mudaria a posição. Simples assim. Vamos falar um pouco sobre a nossa região aqui. Informação cultural. Peguei o Brasil com 3% de inflação no mês, entreguei com 0%. Falando um pouco sobre a vinda do senhor aqui. O senhor já é tido como pré-candidato às eleições de 2018. Nessas andanças por aqui, e antes das eleições de 2018, tem a eleição municipal, né? Que é natural. Essa vinda do senhor aqui, o senhor chegou a visitar o prefeito, chegou a conversar com o prefeito, com algum candidato daqui? O partido do senhor vai ter candidato? Como é que está essa questão? Não, o prefeito é um velho amigo meu, né? Me distinguiu, uma professora da universidade, reuniu aqui uma fração de intelectuais, acadêmicos e militantes progressistas da cidade, que eu também respeito muito, e ao chegar eu fui direto almoçar com eles, e o prefeito me deu a gentileza de estar lá. Tive uma alegria imensa de ver um grande brasileiro, de quem eu sou amigo há 3 décadas e admiro, que também é daqui, o Zaire, estava lá. Foi uma conversa muito agradável, mas eu não desci para discutir nenhum assunto prático. Nós temos um partido que é muito vivo aqui e eu quero dizer cegamente que o que eles fizerem eu aprovo. Porque no Brasil, o momento da eleição municipal é o momento da hiperfragmentação. Claro que o interesse local é que deve presidir o movimento.
E eu não vou condicionar nada agora a uma candidatura, até porque eu não sei se sou candidato. Eu aceitei a ideia de circular como pré-candidato, porque isso me permite ter audiências e falar as verdades que eu acho que são necessárias de serem ditas hoje. Mas, honestamente, eu digo a você, estou olhando no seu olho, eu vou pensar 100 vezes antes de ser candidato. Porque um cara que pensa o que eu penso, que fala o que eu falo, que não mede distância dos enfrentamentos, está fadado a esse camarada uma tarefa inumana. Você imagina eu confrontar àquela altura a entrega do petróleo brasileiro aos estrangeiros, eu não vou permitir. Tomo de volta, não tem conversa. Não tem conversa, fica logo aqui bastante claro. Né? Já deixa registrado. Então você imagina, esses caras vão me matar. Vão tentar me matar, ou vão tentar me matar marketologicamente falando. Desmoralizar, né? Para não chegar a ser candidato. Tal. E eu conheço o filme, já fui candidato 2 vezes. A vantagem é que eu não tenho rabo de palha. Mas assim, o cara pegar um palavrão que eu falei numa palestra que tem totalmente contextualizado, novelizar isso como isso é o que eles vão fazer. Desequilibrado, maluco, louco, não sei o que e tal, é o que se faz por mínimo. Né? Agora, sendo minha a responsabilidade de fazer, vou para fazer história. O senhor chegou a conversar com as lideranças do partido do senhor aqui em Uberlândia, aqui na região? Lideranças da região? Sim, estão todos aí. Nós estivemos juntos, né? Eles me acompanharam, né? Tive uma reunião com eles, uma reunião já da militância do partido. Nós vamos ter candidato em Araguari, de onde se colhe o melhor café do mundo. Né? A prefeito. E aqui? Por que não ter aqui? Não sei, nesse momento o partido está avaliando alianças. Então nós temos aqui uma relação com o prefeito, mas temos também outros apelos, né? de parceiros tão queridos quanto. O que nós vamos fazer é pedir que eles escolham o lado que tenha conexão com a vida brasileira, não negócio de candidatura. E o que for melhor para Uberlândia. O senhor falou de companheiros, de outros. Eu pergunto para o senhor, teve alguma conversa com o deputado federal que já admitiu que é pré-candidato a prefeito aqui, o deputado federal Odelmo Leão? Odelmo é um velho amigo também, né? Conheço ele de longa data. Não é do nosso campo, né? Do campo tradicional do PDT, mas eu tenho esse privilégio, fui colega dele, deputado, né? Conheço ele de longuíssima data, enfim, não vou falar mal dele em nenhuma hipótese. Não, nem eu quis que o senhor falasse. Não, eu sei. Eu não pensei que você quisesse, não. Eu estou dizendo que só porque somos diferentes, pensamos diferentes, por exemplo, eles estavam lá no golpe, e isso eu acho uma mazela que eles não deviam fazer, mas eu eu tenho afeição por ele, pessoal. O senhor tocou no golpe, não tem jeito, vira e mexe a gente precisa falar sobre isso. Todas essas denúncias que vieram, agora caiu o 3º ministro, tem mais outros que são apontados aí como envolvidos e tentam parar a Lava Jato. O senhor acredita que isso fortalece uma possibilidade da Dilma conseguir escapar do impeachment no Senado? A probabilidade, para quem tem a minha percepção vivida como eu tenho, é pequena. Mas esse é um milagre possível. Por que a probabilidade é pequena? A probabilidade é pequena porque tudo que se desenvolve é um teatro. Então, 1000 testemunhas, 1000 depoimentos e tal, ali não tem um que não esteja a cabeça feita. Senhor, citando isso tudo que acontece lá, a gente tem algumas dificuldades aqui também. Na Câmara Municipal, o atual prefeito começou a administração com 24 vereadores dos 27 da casa, e esse mandato ele está encerrando com 7. O que faz com que, não que o Executivo mande no Legislativo, não é isso, há independência dos poderes, mas o que acontece, o que leva um prefeito a perder tanto apoio assim? Você tem, por regra, não conheço o assunto específico aqui, mas por regra está se repetindo no Brasil inteiro. Você tem uma questão de atacado e uma questão de varejo. Quando você troca o tratamento da questão de atacado pelo varejo, você está morto. Quando, entretanto, você tem no atacado uma contradição e não respeita o varejo, também você está morto. É um pouco o caso da Dilma e um pouco o caso do PT no poder no Brasil, por regra. O que acontece? Você, fora do poder, você tende, se você não, é o que eu estou falando, diminuir a mentira. Você tende a simplificar grosseiramente os problemas. Então, o professor faz greve, você está lá do lado dele. Aí o prefeito diz, coitado, eu estou numa crise que a minha receita caiu 40%, minhas despesas com não sei o que subiram, eu não tenho como pagar, você não quer saber. Para se eleger, você vai lá, bajula os interesses corporativos e não sei o que, e deixa que eu chuto, e o cara diz, tá, não tem dinheiro, o cara faz de conta que não ouviu e tal. Vai para o poder, perdeu no atacado, mentiu. Vai se desmoralizar, não tem conversa. Então, qual é a minha prática? A minha prática é outra. Então agora eu cheguei em São Paulo, a meninada louca por mim, porque eu sou
né, o cara que está falando, não sei o que e tal, e vão lá me encher o saco para eu ir prestigiar a ocupação da Assembleia Legislativa. Aí o chatão aqui diz assim, eu admiro muito o que vocês estão fazendo, mas eu não posso ir porque esse negócio de ocupar o Poder Legislativo não está direito. Está errado. Porque o Poder Legislativo é o santuário da democracia, não pode ser fisicamente coagido, qualquer que seja a razão. Então, desculpe, façam lá o serviço de vocês, meus parabéns, jovem tem que lutar, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho certeza que eles gostaram mais de mim do que gostariam se eu fosse lá, e amanhã o cara disse assim, demagogo, o cara foi deputado, foi governador, nunca deixou ocupar a Assembleia ninguém, agora, como não é o caso dele, vai lá, tá, eu não faço, não há a menor chance. Então esse é o atacado. Na confusão, fala com o povo. Na confusão, fala com o povo. Negado, está aqui o dinheiro. Eu fazia, aliás, fora da crise. Como o dinheiro não é meu, eu gostava, é muito bom. Pegar todo mês, hoje em dia tem internet, naquela época não tinha. Eu pegava uma placa e botava uns slides. Jovem como vocês não sabe nem o que é slide. Ia lá para o Conjunto Ceará, aí dizia assim, prestação de conta do mês. Os jornais iam e tal, mas assim era simbólico. Tá aqui entrou tanto e tal, gastei tanto com não sei o que, tanto com não sei o que, tá aqui papai e tal, guardei tanto para o investimento e tal. Aí criei um conselho, uma comissão permanente de negociação com os funcionários. Isso é daqui para trás. Não tem conversa. E era eu que ia, não mandava ninguém, não era eu. Bora lá, negada. Vocês querem o quê? Vocês são 2% da população, querem comer o dinheiro todinho, não vai ter não. Não, mas não, isso aqui vai um pouquinho aqui, melhorou a finança, vou melhorar aqui o professor. Aí vai indo, vai dizendo não, vai dizendo sim. E no fim você é confiável. Você é ser antipático, é chato, mas na hora que você dá a palavra, o cara confia. Sabe quantas vezes eu tive que usar a minha polícia no Ceará como governador para reprimir, seja qual o movimento corporativo foi? Nenhuma. Porque quem reprimir era eu. Greve não é ponto facultativo. Greve não é férias remunerada. Parou, desconta o ponto. Não é retaliação. É simplesmente o dinheiro não é meu, parou, desconta o ponto. Negociou, eu reponho. Nosso tempo está acabando, mas eu não posso. Eu vou pedir que o senhor responda rapidamente, claro. Mas nós tivemos aqui essa semana um grande atacadista que negocia para o país inteiro, que encerrou as atividades depois de 3 anos de recuperação judicial e não conseguiu. Infelizmente, 200 demitidos diretamente de carteira assinada e a consequência disso, empregos indiretos. O que a gente pode esperar para os próximos meses? Meu irmão, só desastre. A não ser que a gente consiga mudar esse rumo. Vou te explicar simples, muito rapidamente. Se num país o governo paga por papel mais do que o lucro médio dos negócios, a economia para. Por quê? Porque se tu tem dinheiro, tu não vai botar num negócio que te dá um lucro menor do que o dinheiro que tu ganha no banco na moleza. Mas a realidade brasileira é de descapitalização, como é o caso desse seu exemplo. Eu não tenho dinheiro, preciso de dinheiro emprestado para botar num negócio que me dá um lucro menor do que o juro maluco que eu tenho que pagar para o banco. Então quem está destruindo a economia brasileira é o nosso governo. Simples assim. E não há razão, tecnicamente, explicável que permaneça assim. O senhor citou isso já com base na taxa de juros que vinha sendo praticada pela Dilma. Claro, o piso de taxa de juros no Brasil é 27% por ano. Sabe qual é o lucro médio dos negócios? 6%. Tem jeito. Então, concretamente, aqui se você quer servir, aí você vai olhar o comércio se ferrando, a indústria se ferrando, a agricultura, menos mal se está para o estrangeiro, o câmbio deu uma melhorada, e os bancos com lucro gigantesco. Alguma coisa concretamente está errada. Aí vou, implicância. O Lula queria que fosse o Meirelles o ministro. E o golpista que derrubou a Dilma botou o Meirelles como ministro. Tem alguma coisa errada. Tá certo. Ciro, muito obrigado. Desculpe, nosso tempo não dá mais para a gente conversar, mas já foi de grande valia. Eu espero que você continue aí a sua caminhada e naquilo que for possível esclareça. Com muito prazer. Obrigado. A gente encerra o programa aqui. A gente volta semana que vem com mais um assunto interessante para você. Até lá. Tchau.